Olha, estamos aqui ao lado de Wilson Martins, foi governador do estado do Piauí e agora impõe a si mesmo, foi deputado estadual e agora impõe o desafio de tornar-se deputado federal. É pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores e nós vamos conversar com o Wilson Martins a partir de agora aqui no nosso Jornal do Piauí. Doutor Wilson, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelso, boa tarde, Elivaldo Barbosa. É sempre uma alegria muito grande a gente estar aqui com vocês, uma televisão que é aqui sempre presente em todas as ações, em todos os segmentos, né, que presta boa informação, né? Um abraço para o nosso presidente Jesus Taja, Jesus Filho, e a todos vocês que fazem aqui essa grande televisão e a todos os telespectadores. Doutor Wilson, o senhor está vindo para a disputa eleitoral, está se preparando para se tornar um candidato a deputado federal, depois de ter passado por duas eleições, duas disputas ao Senado. O que aquelas eleições onde o senhor acabou derrotado, depois de ter saído do governo do Estado, trouxeram de lição para o senhor para essa disputa de 2022? A eleição, Jorge, é sempre um aprendizado, né? Porque toda eleição é diferente uma da outra, né? E nós disputamos eleições aqui para deputado estadual, foram 3, né? Todas elas com sucesso. Depois, como companheiro de chapa de Wellington Dias em 2006, como vice-governador e depois como governador do Estado, né? E fomos, pelas circunstâncias de ter um amigo, um companheiro, o presidente nacional do nosso partido, à época do PSB, levados a romper uma parceria com o Partido dos Trabalhadores, porque o partido achava que aquele momento era o momento de lançar um candidato a presidente da República, né? A oportunidade de Eduardo Campos. Eduardo Campos. O Eduardo foi candidato na pré-campanha, que começava muito bem, foi vítima de uma fatalidade, de um acidente aéreo, morreu naquele acidente. E a partir de então, nós tivemos uma dificuldade imensa de conseguir a reeleição em 2014, né? Ficamos sem candidato a presidente, praticamente, porque a Marina assumiu a candidatura, a pré-candidatura. Ela era candidata a vice, né? Era candidata a vice. E, evidentemente, como sempre aqui, o presidente Lula, a presidente Dilma, que a gente tinha uma boa relação e continuamos com essa boa relação, tinha preferência de mais de 80% do eleitorado do Piauí. Então, isso puxou, de uma certa forma, né, fortalecimento da chapa comandada pelo Partido dos Trabalhadores. Se somou também, porque havia um entendimento prévio com a nossa saída e a permanência do nosso vice-governador Zé Filho, de que o candidato seria o deputado Marcelo Castro. O próprio MDB, né, depois refez tudo isso. Evidentemente que isso foi um outro fator complicador, né? Então, assim, houve esta relação com o PT lá atrás e agora houve um novo entendimento com o Partido dos Trabalhadores. Isso teve algum impacto nas suas bases, do seu projeto atual de buscar uma vaga na Câmara Federal? Assim, Elivaldo, a política é a política e suas circunstâncias, né? Atualmente o PSB ele fez uma coligação nacional com o Partido dos Trabalhadores, né? E aqui a gente sempre manteve uma boa relação com o Partido dos Trabalhadores e com vários segmentos do Partido dos Trabalhadores, sobretudo do comando do governador Wellington, e não foi difícil a gente reconstruir esses caminhos, né? O PSB lançou um candidato a vice-presidente da República, né, que é o Geraldo Alckmin, que já foi governador de São Paulo algumas vezes, que já foi candidato a presidente da República, né? E nesta composição não foi possível se construir aquilo que nós imaginávamos, que era a federação, né? Por um lado, era importante do ponto de vista emergencial, né? Mas, por outro lado, a longo prazo, teria alguma complicação a nível nacional, né? Pelo tamanho do que significa o PSB no contexto das esquerdas do Brasil. De forma que foi feito esse entendimento, foi impossível se trabalhar uma chapa proporcional com segurança
E no entendimento nacional, que não foi só no Piauí, mas em outros estados do Brasil, como Pernambuco, por exemplo, né, para citar um outro do Nordeste, como o Maranhão, como a própria Paraíba, foi feito esse entendimento da migração de alguns pré-candidatos do PSB para o Partido dos Trabalhadores. De forma que isso foi construído sem nenhuma complicação, sem nenhum problema para nenhum dos dois partidos. Doutor, o senhor de fato está já há muito tempo, né, desde que foi governador pelo PSB, o partido que está no campo da esquerda. Apesar de muito tempo num partido do campo da esquerda, e o que, portanto, pavimenta esse retorno à aliança com o Partido dos Trabalhadores, muitas pessoas reagiram com certa estranheza à imagem do senhor com o broche do PT, com o boné do Partido dos Trabalhadores. Por que o senhor imagina que as pessoas não conseguiam ver o senhor vestindo as cores do PT? Pois isso faz parte da política e do sentimento das pessoas, né? A política você vence ela com o sentimento, né? Com a estrutura, né? E com o trabalho, né? E o eleitor lhe vê dessa forma, lhe vê como é que é a sua história de vida, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. E é natural que dentro dos eleitores, sobretudo aqueles que são eleitores de formadores de opinião ou que estiveram conosco nas duas últimas campanhas em lados opostos ao Partido dos Trabalhadores, possam ver isso com uma determinada estranheza, né? Mas o que vale, Joelso, na realidade, é a sua consciência, né? O seu sentimento, é aquilo que você, é o feeling de você ver aquilo, não como uma questão pessoal, mas como uma questão da importância do contexto para resultado do estado do Piauí, né? Então nós apostamos nisso. E para você ter assim a tranquilidade de lhe responder essa pergunta, eu sempre disse assim, olha, eu fui sempre, durante toda a minha atividade política, que começou pelas mãos do Brizola, que eu era residente do Instituto de Neurologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1980, quando o Brizola retorna do exílio e vai ao Rio e constrói uma pré-candidatura de governador do Rio de Janeiro. Eu estava no auge lá da minha residência médica, em 81, como chefe dos residentes do Instituto de Neurologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, fui levado para uma reunião na ABI e por dois grandes líderes nacionais, e lá no Rio de Janeiro, Jamil Haddad e Roberto Chabo. Jamil Haddad era presidente da federação, estava encaminhando a federação. O Roberto Chabo era o presidente do Sindicato dos Médicos. E depois nós nos encontramos lá na frente, o secretário de Saúde do Wellington, Jamil Haddad, ministro da Saúde, e Roberto Chabo, secretário nacional da Vigilância Sanitária. Então, assim, a nossa história vem do PDT desde 1980, ligada às esquerdas. Aqui, quando o UOL foi eleito prefeito, e logo depois ele elegeu o Heráclito, não tinha reeleição, né? O Heráclito rompeu com o UOL, e aí o Heráclito tomou de conta do PDT, isso, lá de cima para baixo. Seu pai era um dos componentes que nós nos reunimos muito, né? Ali em frente ali a Pioneira, mais ou menos, lá em frente na Praça Pedro II, na Teodoro Pacheco, entre o Correio e os Correios e ali a Pedro II, o Biratã Carvalho, o Biraci Carvalho, né? Joel Silva, né? Estava lá Ximenes do Prado, eram poucos companheiros do PDT. Quando cheguei aqui, nos agregamos e começamos a trabalhar. E quando o Heráclito foi para o PDT, veio por cima com a intervenção, nós tivemos que sair do PDT. Né? E aí era Deoclésio Dantas também, né? E daí nós migramos, então, o UOL fundou o PSDB. Era meu paciente, me convidou, terminei indo para o PSDB. Fiquei no PSDB até voltar para ir para o PSB, que tem quase 20 anos. Então, assim, não há nenhuma dificuldade, às vezes a pessoa enxerga isso, não houve nenhum constrangimento, muito pelo contrário, eu fui muito bem recebido dentro do Partido dos Trabalhadores. E lhe digo assim, sempre fui muito mais feliz aqui junto com o Partido dos Trabalhadores do que quando eu estive afastado dele, entendeu? Então, é uma relação muito boa. Tanto é que a história já recente, já que o senhor está abordando temas históricos, nas últimas
5 eleições, o senhor disputou 2 aliados com o PT e 2 contra o PT. E agora volta a ter uma aliança com o PT. O que é que o senhor projeta de resultado, considerando que agora é a hora dos prognósticos? O bloco governista tem como meta eleger quantos deputados federais? Deixa eu lhe dizer, esses cálculos, Edivaldo, todo mundo faz eles, né? E não é muito complicado você fazer, não, né? Eu acho que todo mundo entende que nós vamos ter aí um coeficiente eleitoral em torno de 180 mil. Mas se for 185, 190, não tem problema, porque o que você faz para um, vale para o outro partido, né? Então, eu acho que nós vamos fazer. Nós temos uma chapa muito mais forte, um número de candidatos maior do que as demais, né? Seguramente nós vamos ter o maior número de votos para a chapa proporcional. Sempre no Piauí, o Partido dos Trabalhadores tiveram uma quantidade enorme de votos de legenda em relação aos outros, até porque o presidente Lula, o presidente Dilma, puxam esses votos. E o primeiro voto da chapa, quando você vota para deputado federal, e às vezes as pessoas querem pressa e vota logo no candidato a presidente da República. Então, por isso eu acho que o PT continua tendo uma grande legenda e nós vamos eleger a maioria dos deputados federais, né? Eu lhe garanto, eu não posso lhe garantir, mas pelos cálculos, eu acho que nós vamos eleger em torno de 4 a 5 deputados federais, né? Pela federação, né? E o que importa é que, assim, eu vejo a chapa majoritária com uma desenvoltura muito grande. Vai ajudar a proporcional? Sem sombra de dúvida, porque o presidente Lula, ele é o maior líder disparado no Nordeste do Brasil, sobretudo, e aqui no Piauí não é diferente, né? O Wellington sempre ganhou as eleições aqui, todas elas em primeiro turno, e o Rafael tem uma capacidade de trabalho fenomenal. Eu não me queixo da minha capacidade de rapidez de raciocínio, mas o Rafael é uma das poucas pessoas que eu tenho convivido e que tenho visto um raciocínio mais rápido, né? E que tem Porque não adianta você... mas eu vou fazer um esforço danado. Para ganhar uma eleição majoritária no Piauí de governador, a primeira coisa tem que ser vocacionado para o trabalho, ter disposição para o trabalho, ter capacidade de realizar. E o Rafael tem, evidentemente, todas essas qualidades. Quero agradecer ao senhor, doutor Wilson. Obrigado por participar dessa entrevista conosco. Muito obrigado. Eu aproveito para agradecer a vocês e colocar à disposição e dizer que, como pré-candidato a deputado federal, nós estamos pegados no serviço, estamos presentes já em quase 200 municípios, conversando com as pessoas e com grandes projetos para fazer aquilo, talvez, as coisas que não dão para fazer de uma vez só, para a gente trabalhar junto com o nosso próximo governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles, e nosso próximo senador, Wellington Dias, e realizar aquilo que é vontade do povo do Piauí. Muito obrigado, doutor Wilson.